galera, sejam bem-vindos mais uma vez nessa sequência de aulas sobre botânica e hoje a gente vai começar aqui uma sequência de videoaulas sobre fisiologia vegetal. Nessa sequência de videoaulas eu gosto muito de trabalhar alguns aspectos de histologia, de tecidos vegetais relacionados já à fisiologia, porque vai te ajudar muito já a memorizar os tecidos dentro do contexto fisiológico. Vamos nessa? Videoaula de hoje vai ser sobre folha e transpiração. Lá no finalzinho eu falarei também de sudação. Vamos lá. Então, primeiro te lembrar aqui a anatomia da folha. Esse órgão, que é o órgão que produz o alimento para a planta. Então, você vê ali de verde no cantinho o galho, a bainha, que é da onde surge a folha, as estípulas, o limbo, que é a lâmina da folha em si, o pecíolo, que é exatamente a base da folha, né, no pedúnculo, e as nervuras. Você está vendo aí as nervuras transversais na anatomia foliar. O mais importante para a gente é dentro da folha. É bater um papo sobre mesófilo foliar, como é a folha por dentro, as camadas de tecido e assim vai. Como você pode observar, primeiro eu vou chamar a atenção ali para vasos condutores. Eu vou ter de cor rosa para poder realmente você visualizar o que eu quero te chamar a atenção. Então, perceba aqui lá dentro da imagem, ó a setinha que eu estou puxando para você. Tem dois vasos condutores saindo daquela parte interna da imagem, o xilema e também o floema. Então, a nervura de uma planta, a nervura de uma folha, são os vasos condutores dela. Entendeu? Muito bem. Eu tenho mais coisas para te mostrar. Ó, o parênquima clorofiliano, que são as células responsáveis pela fotossíntese. O nome já diz, né? Células ricas em clorofila. Existe então um parênquima palissádico, que é esse parênquima que as células são bem unidas, muito juntinhas, uma do lado da outra, e o parênquima lacunoso, que tem células com mais espaço entre elas. Então, esses dois agrupamentos celulares formam o parênquima clorofiliano. Ele é subdividido em palissádico e lacunoso. Fechou? De olho aqui agora, ó, na epiderme. Tá vendo? Tem uma epiderme superior e uma epiderme inferior. E caso você não saiba, as células da epiderme são células sem clorofila. Tá? Então tem que ter cuidado para não ficar pensando que toda célula vegetal tem cloroplasto e clorofila. Epa, epiderme não tem clorofila. Exceção para o estômago, tá? Estômago é clorofilado, olha lá. Olha o estômago ali, ó. O grande responsável pelas trocas gasosas e pela liberação de vapor d'água no vegetal. O estômago tem cloroplasto, tá bom? Ele é uma célula especializada. Então, ele não é especializado. Então, ele é uma exceção dentro das células da epiderme, tá? E existe uma estrutura na folha muito famosa que também está na epiderme, que também é uma especialização da epiderme, que é a cutícula. Então, a cutícula é uma camada de gordura que protege, que reveste a folha e vai evitar, claro, a perda excessiva de água. Pronto? Estrutura do parênquima mostrado, isso aqui já é histologia vegetal, tá bom? E na aula de hoje, cutícula e estômago serão protagonistas. Então, olha com calma onde cada um deles está, porque a gente vai seguir em frente para entender melhor transpiração e você vai ter que conhecer o estômago e a cutícula. Então, aqui é uma foto, cara, real, uma foto micrografia de estômago, né? Veja que linda essa estrutura. Ele tem um orifício no meio, que é o ostíolo. É por ali que o tráfego de gás, CO2 entra para a fotossíntese, gás O2 é liberado para a atmosfera, e vapor d'água é liberado pelo ostíolo, por aquele buraquinho ali. E o ostíolo, ele é, portanto, ele é circundado por duas células, que são as células guarda, é uma de cada lado, tá vendo? Parece uma conchinha no redor dele, sabe? Essa imagem grande mesmo aí, ó, dos dois lados, é a célula guarda. E em torno da célula guarda tem as células anexas. Dependendo do autor, ele chama de célula vizinha, chama de célula companheira, outros chamam de célula subsidiária, mas enfim, são as células que estão no entorno das células guarda. Este é o estômago. Isso aí é uma estrutura especializada da epiderme para entrada e saída de gases de vapor. Falando ainda um pouco mais sobre transpiração, porque transpiração tem que casar com o estômago, certo?
Te mostrei a estrutura básica do estômago, vou te mostrar agora o que é transpiração, depois a gente vai ver as duas coisas correlacionadas. Vamos nessa? O que é transpiração vegetal? O que é isso? Bem, é a liberação de vapor d'água através da epiderme da planta. Pronto, isso que é transpirar. Para o vegetal, transpiração é liberar vapor d'água. Muito bem, para que serve isso no vegetal? Para que serve a transpiração? Bem, para movimentar a seiva bruta, importantíssimo isso, e reduzir a temperatura do corpo vegetal, principalmente em áreas muito quentes. Tem planta, gente, que consegue ficar 10 graus Celsius a menos da temperatura ambiente. 10 a menos, é brincadeira? E por onde acontece a transpiração? Por onde é que esse vapor d'água sai? Bem, ele tanto pode sair através dos estômatos ou da cutícula. Ok? Pronto? Te arrumei um chão aí agora do conteúdo. Vamos agora ver aqui como é essa transpiração. Nesse experimento, plantinhas, né, bem abastecidas aí com água, com nutrientes, com tudo. O cara fechou a tampinha ali, aí de repente elas começam a umedecer as paredes do vaso. Então está provado que a planta libera vapor d'água. E esse vapor d'água, como você está percebendo aí, umidificou a parede do vaso. Entendeu? Se condensou ali. Seguindo em frente, o estômago, como eu já te mostrei a estrutura dele, ele tanto pode estar aberto ou fechado. Se ele está aberto, beleza, vapor d'água sai. Se ele está fechado, o vapor d'água, através dele, não sai. Então, ele está aberto, ele está fechado. Então, quando a planta precisa transpirar muito, liberar muito vapor d'água, ela abre o estômago. Em outras condições, ela fecha. Tá? Então, quando o estômago está aberto, é porque tem muito íon de potássio dentro das células guarda. Então, ela ganha muito soluto, com isso, logo em seguida, ela ganha muito solvente, por osmose, a água entra na célula guarda, ela fica inchada, ó. E quando ela fica inchada, olha para minha mão, gente, olha para minha mão. Quando ela fica inchada, ela faz esse movimento, ó. Por isso o ostilo se abre. Ó o ostilo aqui, tá vendo? Túrgida, ganhou água. Abertura do ostilo. Ostilo aberto. E quando o íon de K+ migra para a célula anexa, que é a célula ao redor, aí acontece o contrário. A célula anexa que fica túrgida. Entendeu? É ela que ganha água. Então ela aperta o centro, por isso se fecha. A célula guarda fica murcha, fica plasmolizada. Eu vou ter o fechamento do ostilo. Então, é com esse movimento de íon e água, osmose, que essa estrutura consegue ser aberta ou fechada na planta. Gente, isso é microscópico, tá bom? É o tamanho de uma célula, cara. Vamos lá. Então, quando eu ver a transpiração, eu percebo que a taxa de transpiração, olha o gráfico, gente, taxa de transpiração é função do tempo. Quando o estômago está aberto, olha a taxa de transpiração lá em cima. Está liberando muito vapor d'água. Quando o estômago se fecha, taxa de transpiração cai demais. Então, qual é a minha conclusão? Quando o estômago está aberto, eu estou tendo uma transpiração estomática. E quando o estômago está fechado, por onde está saindo esse vapor d'água, pelo amor de Deus? Porque o estômago é como uma janelinha. Janela aberta, ostilo aberto. Ostilo fechado, não sai vapor d'água por ele. Imagina uma folha, a pressão do vapor dentro da folha, muito grande. O vapor tem que sair por algum lugar, mas o estômago está fechado, que é o vegetal, né? A planta fechou o estômago. Mas mesmo assim o vapor d'água vai sair. Em menor quantidade, mas sai. Por onde? Pela cutícula. Aí eu chamo de transpiração cuticular. Nesse momento que o estômago está fechado, é através daquela cutícula, aquela camada de gordura na superfície, através dali que o vapor d'água vai sair. São os dois tipos de transpiração, entenderam? Muito bem. Quais são os fatores, então, que influenciam a planta a abrir e fechar o estômago? O primeiro fator é a umidade do ar. Se a umidade do ar estiver muito alta, o estômago se fecha. Já é um fator ambiental. Então, a planta vai respondendo ao ambiente. Outro fator importante é a temperatura. Se está muito quente, a tendência do vegetal é transpirar muito mais. Tá? Lá na frente, em outros momentos da aula, quando eu falar de adaptações, você vai ver que as plantas xerófitas, né, que são as plantas de ambiente quente, como da caatinga, quando está quente demais, ela fecha o estômago. Exatamente para não perder tanto vapor d'água.
Mas a tendência é maior temperatura, mais transpiração. E o terceiro fator que eu quero trazer para vocês, que eu acho super relevante, é o vento. Ventos fracos e moderados, eu tenho lá um estômago aberto. Agora, se o vento está muito forte, ventania e tal, pronto, o estômago vai se fechar para evitar a transpiração. Entenderam? Estes são os fatores. Um outro fenômeno que acontece, que as pessoas falam assim, a planta está suando, que está liberando gotinhas d'água. Isso não é transpiração, gente. Não é transpiração. Isso é gutação. O que está acontecendo ali, na verdade, é que a temperatura, geralmente à noite, foi muito baixa. A umidade do ar foi muito alta. E aí, como a seiva continua, né, a seiva bruta continua circulando no corpo da planta, ela não está transpirando, ou seja, não está evaporando água. Aí ela está cheia de água. A aguinha começa a gotejar pela folha. Ah, Landes, essa gotinha d'água sai por onde? Sai pelo estômago, Nananina, não. Sai por outra estrutura chamada hidatódio. Gente, a transpiração vegetal, ela determina a formação de massas de ar na Amazônia, por exemplo. Um vegetal da Amazônia consegue transpirar 300, 200, 400 litros de água por dia. Tá vendo? Então, o papel dos vegetais em mandar, né, enviando grandes massas de vapor d'água para a atmosfera é importantíssimo para regular o clima, regular chuvas e tudo mais. Tá bom? Então, as plantas são realmente excepcionais e nos ajudam muito na manutenção do clima no planeta com esses recursos aqui. Principalmente a transpiração, né? Porque a sudação só acontece quando a transpiração basicamente não está acontecendo. Valeu? Um beijo, então, para vocês e até o próximo vídeo.